o sistema aquaviário do Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Fernando Fialho, que é diretor-geral da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviário do Ministério do Transportes. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Doutor Fernando, antes um pouquinho da gente entrar na questão dos portos, que é uma questão que interessa muito ao país todo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre os diversos tipos de navegação que nós temos, quais é a característica de cada um e como é que a ANTAQ atua sobre cada um desses setores. Bom, nós temos, dentro da nossa área de atuação, nós agimos na navegação de cabotagem, que é a navegação que faz o transporte entre portos ou pontos da costa brasileira. Essa navegação ela tem crescido bastante, não só na movimentação de contêineres, mas, por exemplo, arroz que sai do Rio Grande do Sul para a região Nordeste, tudo isso se movimenta através da costa. Temos também a navegação de apoio marítimo. Essa é uma área que tem crescido muito. Aliás, temos um grande desafio nessa área porque essa é a que dá apoio às plataformas de petróleo. São embarcações que levam e trazem suprimentos e diversos tipos de insumos para as plataformas de petróleo, e o desafio que se avizinha é muito grande por causa do pré-sal. Só para vocês terem noção dos números, na área de navegação de apoio marítimo temos aí uma necessidade para os próximos 10 anos de mais de 250 embarcações. A frota que hoje se situa na faixa de 250 embarcações deve dobrar para atender essa demanda do pré-sal. E de plataformas de petróleo, mais 43 plataformas de petróleo. Então, a área de apoio marítimo tem uma importância muito grande. Outra área é a navegação de apoio portuário, que são aquelas pequenas embarcações que fazem o apoio de amarração, também os rebocadores que fazem a entrada e saída do navio de qualquer porto, e a sua atracação se utilizam embarcações que são os rebocadores, para que isso possa ser feito com eficiência e segurança, porque cada navio desse tem um peso muito grande, uma inércia muito grande. E os rebocadores fazem, com muita potência, fazem a atracação com segurança para evitar danos aí nos portos. Outra área é a navegação interior, que é a área que nós estamos falando, e que vai ter uma importância cada vez mais relevante no cenário da logística do Brasil no futuro. E essas são as balsas, os empurradores, e que são utilizados nas nossas hidrovias. E todas aí tem passageiro e tem cargas? Na verdade, hoje na costa só temos a movimentação de passageiros na região amazônica, navegação interior. Fora isso, não há movimentação de passageiros. Tem a área de turismo náutico, mas essa é uma área que a parte de fiscalização fica com o Ministério do Turismo. As embarcações de turismo, que são esses grandes transatlânticos, fica por competência do Ministério do Turismo. A nossa parte, nós temos procurado trabalhar para prover infraestrutura para que esses navios possam atracar com segurança. E aí criamos normas específicas, até de pré-requisitos mínimos para os novos portos e terminais. A gente sabe quantos telefones celulares tem no Brasil, quantos carros tem. É possível estimar a frota de navios, de embarcações brasileiras dentro da área da ANTAQ? Nós temos, aliás, essas informações, é muito interessante mencionar, nós temos um conjunto de informações muito rico no nosso endereço eletrônico. No site da ANTAQ, que é www.antac.gov.br, nós temos estatísticas do setor portuário, do setor de navegação interior, navegação marítima. Temos toda a frota registrada na área de navegação de cabotagem, frota de navegação de apoio marítimo e de apoio portuário. Na navegação interior, nós temos a parte da frota que está diretamente ligada à regulação da ANTAQ. Que vale salientar, por exemplo, na região amazônica, no estado do Pará, nós temos uma grande frota que faz a navegação intermunicipal. Esta é de regulação da agência estadual. E a mesma coisa no estado do Amazonas. Na navegação intermunicipal, ela é de regulação. Mas dá para falar num volume de embarcação do Brasil, ou esse número é difícil de ser quantificado pelas diferenças de embarcações? São diferentes tipos de embarcações. Eu poderia dizer. A cabotagem tem quanto, mais ou menos? Nós temos uma frota pequena na cabotagem. A nossa frota de cabotagem situa-se em torno de
40 embarcações. É só isso. A grande maioria de embarcações de transporte de combustível. São só 40? 40 embarcações, a grande maioria é transporte de combustível. E para fora, os grandes, para cruzar os oceanos, tal? Aí já sai da ANTAC, sai né? da ANTAC, sai da ANTAC, mas principalmente a navegação internacional é livre. Por ser livre, a navegação internacional ela tem a atuação de todas as grandes companhias mundiais. Então, todas elas vêm para qualquer um dos portos brasileiros, trazendo e levando carga com um regime de liberdade absoluta do comércio internacional. Sim, mas aí a fiscalização, aquela coisa que é o Ministério da Marinha... Aí a fiscalização é muito mais ligada à questão da segurança, se houver algum aspecto de segurança ligado à Marinha do Brasil, que faz, e as questões sanitárias, que são feitas aí pela Anvisa, e as questões também aduaneiras, que são feitas pela Receita Federal. É possível, emendando nessa linha, em carro a gente sabe frota velha, frota nova, avião sabe, em avião também a gente tem uma noção do que é uma frota nova, o que é uma frota velha. Nessa área de embarcação também tem um critério para definir o que é uma frota nova, uma frota velha, e como está a situação da frota brasileira na área que a ANTAC atua? Olha, é uma coisa interessante, esse grande programa que nós temos visto de recuperação dos estaleiros brasileiros, o PROMEF, que foi aí, tem sido feito pela Transpetro, esse programa visa exatamente recompor a frota brasileira para cabotagem. O Brasil tem tido um crescimento muito vigoroso no transporte de combustíveis na nossa costa e só para atendimento direto da Transpetro, eles estavam precisando de um volume grande de embarcações para, em primeiro lugar, ampliar a frota, em segundo lugar, fazer a reposição de embarcações que já entravam no nível de obsolescência grande. Então, nós temos a frota brasileira, ela está muito antiga. Notadamente, se você considerar a frota para containers, essa é muito antiga e somente agora que nós tivemos a entrada de novas embarcações, com a chegada de navios novos que estão sendo construídos aí por algumas empresas. Eu acho que é importante a gente frisar que começa a haver uma restauração, mas em ritmo lento, porque a maior parte está ocupada com a recomposição para a movimentação de combustíveis. Agora, essa frota da navegação interior, a gente costuma ver assim, noticiários, jornais, que afunda com não sei quantas pessoas e tal. É uma coisa meio precária, né? Não? Como é que está a fiscalização disso? Nós temos dessa frota aí. Nós temos o cuidado de tratar a questão de segurança das embarcações, é tratada diretamente pela Capitania dos Portos e pela Marinha do Brasil. Nós temos procurado focar a nossa atuação nas questões de qualidade do serviço prestado aos usuários. E temos conseguido alguns avanços importantes na região amazônica, que é onde, de fato, acontece a navegação, o transporte de passageiros. Em geral, para esses percursos interestaduais e internacionais, embarcações são um pouco maiores e nós temos um conjunto de exigências mínimas, aquela questão que existe no transporte aéreo, no transporte rodoviário, de devolução de passagem. Nada disso estava regulamentado. Nós fizemos a regulamentação há 2 anos atrás, temos fiscalizado de maneira muito ostensiva e tem havido, sim, um avanço importante. Agora, o Brasil precisa fazer um grande trabalho de modernização da sua frota de navegação interior. Este, inclusive, tem sido um dos grandes apelos que a Marinha tem feito ao longo desses últimos anos, que haja um programa especial de financiamento incentivos, e com incentivo para a recomposição dessa frota. Essa frota é de qual o tamanho dessa frota? Navegação interior. É muito difícil lhe precisar, é picadinha também, porque ela é muito grande, ela é muito maior na navegação intermunicipal. E nós estamos trabalhando para consolidar números, inclusive fizemos um convênio com a Universidade Federal do Pará, com a Universidade Federal do Amazonas, para fazer um levantamento da frota inteira, inclusive dessa de navegação que faz a navegação intermunicipal. Acredito que agora para o ano de 2011 teremos esses números aí consolidados e isso vai dar até um número para planejar o futuro e o atendimento com mais segurança. Esse é um tema que nós temos procurado levar, inclusive, ao Congresso Nacional. Já participamos de discussões na Comissão de Viação e Transporte a respeito da segurança deste transporte
E o que falta realmente é um grande programa de mudança do perfil das embarcações, para o casco de madeira para o casco de aço. Só assim nós vamos ampliar significativamente a segurança do transporte de passageiros na região. Como está organizado o sistema de exploração dos portos brasileiros? Quais são os principais portos sob a administração dos estados, dos municípios, e quais são os estágios dos terminais de uso privativo? Porque o senhor tinha dado um número anterior que nós temos 34 portos públicos, 129 TUPs. Como que isso está organizado? Bom, o sistema portuário brasileiro, ele tem aí, até por origem na Constituição, ele é uma atuação que é do governo federal, é uma atuação federal que é exercida de forma direta através das suas companhias docas, como é a Codesp, como é a Codesa, como é a Companhia Docas do Rio de Janeiro. Só que a operação mesmo desses portos públicos federais, ela é feita pela iniciativa privada, por operadores portuários credenciados ou por subconcessão em terminais que são arrendados a empresas que são operadoras. Por exemplo, no Porto do Rio de Janeiro, nós temos 3 terminais que fazem operação privada, que foram arrendados, como o terminal Multirio, o Multicar e o terminal da Libra. No Porto de Santos, nós temos mais de uma centena de arrendatários, temos também uma movimentação toda feita pelo empresariado privado. Aliás, foi uma mudança que aconteceu na lei de 1993, na lei 8630, e que fez com que a autoridade portuária passasse a atuar basicamente como a gestora dos contratos e do espaço público e das facilidades públicas, e a operação ficasse toda com iniciativa privada. Mas temos, como eu falei, as empresas públicas, que são as companhias docas federais, temos vários estados que têm empresas que foram criadas para exercer um convênio de delegação, o governo federal delegou essa tarefa para o estado. E tem municipal também? E também tem municipal. Por exemplo, o Porto de Itajaí é uma delegação municipal. Esses terminais de uso privativo, que vocês chamam TUPs, né? Ele, por exemplo, tem o da Petrobras, tem o da Vale do Rio Doce. Isso tem que ser... Ele é autogerido. Aquela empresa é que cuida de tudo. O governo praticamente só fiscaliza. Como é que é? É verdade. Os terminais de uso privativo, eles foram previstos em lei para movimentação de carga própria, se ele for exclusivo, para carga própria de terceiro, se ele for misto. Por exemplo, Tubarão é uma TUP. Tubarão é um terminal de uso privativo misto, e ele movimenta a carga própria da Vale, que são os minérios, e movimenta também a carga de terceiro, que é a soja. Eles explorado pela Vale, no caso. Pela própria Vale, a Vale faz essa operação, e aí a obtenção de uma autorização de um terminal de uso privativo é junto à ANTAC, onde nós fazemos aí um conjunto de exigências mínimas, nós temos as normas que regulamentam isso, e exigimos a questão de licenciamento ambiental, corpo de bombeiros, que fazem parte de uma operação com segurança e com eficiência, tamanho mínimo de berço, regulamentação de acordo com a Marinha. Então, nós fazemos essa consolidação e damos autorização para a movimentação. Assim como tem o de Tubarão, nós temos diversos outros no Brasil que movimentam desde minérios, como nós já comentamos, mas movimenta também os grãos. Temos muitos terminais focados em movimentação de grãos. Para a gente entender melhor, e não sair do Espírito Santo, tem Tubarão e tem Vitória. Quer dizer, o que difere o Porto de Vitória de Tubarão, que é uma TUP para um porto? Bom, o Porto Público de Vitória é a autoridade portuária e tem vários terminais, como eu já mencionei, que são arrendados dentro do Porto de Vitória e que fazem a operação. No Porto de Vitória, a terra é da União e foi feito um decreto de criação de porto organizado, e todos os investimentos foram feitos pelo poder público, criando aquele porto público e depois fazendo um arrendamento para os entes privados operarem. No caso do Porto de Tubarão, a terra era da Vale, e eles têm lá o domínio útil daquela terra, e eles fizeram um projeto e implementaram todo o projeto sem nenhum recurso público. Essa é a diferença. O senhor falou em terminais de uso privado. Recentemente nós tivemos uma audiência pública muito polêmica, que é patrocinada principalmente pela senadora Cátia Abreu, em que ela acusava a própria ANTAC, que
soltou uma portaria em 2009 de querer o governo está querendo estatizar os portos brasileiros. Isso tem uma polêmica muito grande. Isso é verdade? Quer dizer, esse risco de estatização existe? Existe uma política pública definida pelo governo federal e implementada pela Secretaria de Portos e que nós temos que procurar seguir na agência. E essa política focou que contra a carga de terceiros. Exatamente. Os tubos não poderiam transportar cargas de terceiros. Então, como que está essa polêmica aí? Bom, esta política, ela disse de forma muito clara que para todo novo porto, terminal, que quiser fazer movimentação prestando serviço a terceiros, ele deve ser dentro de porto público. Somente deverão existir novos terminais para movimentação, principalmente de carga própria. Esse foi o que saiu no decreto 6620, que é o que a senadora Cátia Abreu vem criticando, que fez uma regulamentação da política de governo à luz da Lei 8630. Compreendo que a senadora defenda uma abertura, uma ampliação maior de oferta de serviço, o que é interessante para o país também. Mas o governo definiu a sua política e cabe a nós executarmos essa política e é nessa linha que nós temos procurado trabalhar. Risco de estatização não é por aí, porque, na verdade, toda operação, mesmo dentro dos portos públicos, é feita pela iniciativa privada. O governo não faz movimentação de carga. A Codesp, a Codesa, nenhuma delas faz operação de carga. Elas fazem a gestão do espaço. Este é um modelo que, inclusive, é um dos modelos mais utilizados no mundo, que é chamado de Landlord Port, onde o governo é dono da terra, é o síndico desse condomínio, e ele arrenda e permite que empresas privadas façam toda a operação de importação, exportação, movimentação de carga nos portos. Os preparativos no setor aquaviário para a Copa de 2014, no próximo bloco. Aguarde.